E com esse clima de comemoração da resistência e existência desse meio de comunicação, que é o rádio, nada melhor do que estar com esse cenário para chamar o de bem com você, que Marina vai falar a respeito de harmonização facial. E Lil Arruda era um ícone nessa trajetória. Vamos lá? Bom dia, Ivane Ramires. No De Bem com Você de hoje, um tema muito interessante que tem mexido com a cabeça das pessoas. Melhor, a cabeça não, a face, a harmonização facial, seus benefícios e os seus prejuízos. Bom, mas para falar melhor sobre esse assunto, estou aqui com a doutora Letícia Alves, biomédica esteta, especializada em harmonização facial. Doutora Letícia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Marina. Muito prazer estar aqui compartilhando tudo sobre a harmonização facial com você. Que bom. Doutora, e o que é a harmonização facial, afinal, né? Marina, a harmonização facial é um conjunto de técnicas que engloba tanto a toxina botulínica quanto o preenchimento facial. Então, a gente une essas duas técnicas para a simetria, para a harmonização da face da pessoa, individualizada. Cada pessoa tem a sua identidade. Que bacana, doutora. E é como você falou, cada pessoa tem a sua identidade. Mas qual é o momento certo da pessoa procurar essa técnica? Qual é a necessidade dessa técnica e a idade certa, correta para se procurar a harmonização facial? Não existe uma idade correta. Existe a necessidade do paciente. Exemplo, tem pessoas, tem adolescentes que têm muita expressão. Exemplo, tanto na ruga da testa, os pés de galinha, já forma um sulco muito grande porque ela tem muita expressão. Então, não existe uma necessidade de idade, e sim de acordo com a necessidade individual, então. Isso. Mas, portanto, exemplo, existe pessoas de 17 anos, 16 anos que vêm à clínica procurar para fazer a harmonização, precisa de uma autorização dos pais, dos responsáveis para poder fazer o procedimento. Alguns menores também podem fazer se estão insatisfeitos com algo na sua face. Sim, e principalmente a toxina botulínica, onde a gente aplicamos aqui, para paralisar o músculo, existe uma necessidade ainda maior, porque quanto mais cedo a gente faz o procedimento, mais não forma o sulco, então... Seria uma prevenção também? Isso. Detectar isso com um tempo adequado? Para não formar o sulco e daí englobar também o preenchimento facial, um descolamento da pele, porque já formou o sulco, então daí não tem mais o que fazer. Bacana, doutora. Doutora, e também nós temos alguns casos de pessoas que exageraram nessa harmonia. Isso. Você concorda? Concordo, e tem alguns exemplos aqui citados. Esse exemplo é o que está sendo bem falado aqui por nós. É a Demi Moore, onde houve um excesso de produto na face que as pessoas se perdem. As pessoas vêm aqui, procuram-nos para preencher os lábios, o rosto, vai embora e não se reconhece mais. É o que chamamos da síndrome do espelho, que ela não se reconhece mais e vem, volta, querendo mais procedimentos, mais preenchimento, e é onde ocorre o excesso do produto na face e perde a identidade da pessoa. Interessante, né? Então, precisa se tomar muito cuidado. Existe uma harmonização, sim? Isso. Cada um tem a sua própria harmonização, correto? Isso é individual. Cada um tem sua individualidade como paciente. Ninguém é igual a ninguém. Então, isso que diferencia a gente um do outro. Então, claro que em consultório existe a necessidade de avaliação individual. Então, como nós vimos, tem muitas pessoas que admiram muito a Angelina Jolie. É uma atriz muito bonita, por sinal, e elas querem ter os lábios da Angelina Jolie. Como funciona isso, doutora? Todo mundo pode ter os lábios da Angelina Jolie? Não, Marina, não é todo mundo. Como eu tinha dito antes, cada paciente tem a sua necessidade.
uma pessoa não pode ter a boca da Angelina Jolie e outra ter também. Existe a necessidade em cada pessoa de ter um lábio de acordo com o seu padrão de beleza, de acordo com o seu rosto. Interessante, doutora. Esse exemplo é muito bacana porque nós temos aqui uma pessoa que tinha os lábios muito finos, né? E olha só, ficou muito bonito, volumoso, porém não são iguais os da Angelina Jolie, mas ficaram muito bons para ela, né? Sim, existe a projeção dos lábios. Tem pessoas que chegam em clínica e quer projetar os lábios, tem os lábios finos? Dá. Mas tem pessoas que têm um bocão e quer colocar mais bocão ainda. E não, existe um limite para a harmonização facial. Aqui no consultório, comigo, existe um limite para a harmonização facial. Não é fazendo de ml e ml, porque existe essa síndrome do espelho e a gente não se reconhece. Aí que entra o profissional para diagnosticar a necessidade, se precisa ou não de mais procedimento e mais produtos. Doutora, e existe também os casos de erros, né? Onde há um descontentamento do paciente e não há um limite de identidade própria, aonde acontecem os erros, os exageros. Como a senhora me explica isso? Então, Marina, existe sim os erros de excesso de produto. Aí que entra o profissional para diagnosticar esse excesso de produto, se há necessidade de mais produtos ou não naquela face. Então precisa muito de um profissional capacitado para avaliar aquela face se tem necessidade ou não. Porque existem pessoas que vêm no consultório, faz o procedimento, depois de 1 mês, 2 meses quer voltar e fazer o mesmo procedimento, colocar mais boca, colocar mais bochecha, mais mandíbula. Então daí ocorre a perca de identidade daquela pessoa. Ela não se reconhece, nem as pessoas reconhecem mais quem são elas. Nossa, é muito sério. Então, todos devemos ter muito cuidado, valorizar, né, a estrutura que Deus deu e, claro, uma melhoradinha, uma rejuvenescida, dentro, claro, dos padrões, né, doutora? Sim, muito isso. Sim, sempre dentro dos padrões de cada pessoa. Doutora, gratidão por esse momento, por esclarecer todas essas dúvidas. Gratidão. O De Bem com Você de hoje fica por aqui.